Começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzo, esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história. E o episódio dessa semana é com o Gustavo Torniero. Ele é um cara muito legal que eu conheci lá no Twitter, ele já era ouvinte do Não Ovo, que é outro podcast que eu participo. Ele se formou em jornalismo no final do ano passado e ele já teve com uns amigos dele um programa de rádio, que era basicamente um podcast, que ele enviava pra 20 emissoras de rádio e passava no Brasil inteiro. Ele me contou essa história hoje e eu quero saber mais detalhes sobre isso, então vamos ligar pro Gustavo, ver que história ele tem pra contar pra gente. E antes disso, só lembrar que você pode ser um assinante do Eu Tava Lá. A partir de R$5 já dá pra fazer parte do grupo secreto de ouvintes lá no Facebook, junto comigo, junto com outras pessoas que já participaram aqui do podcast. Agora tem também um plano onde tem um grupo de WhatsApp dos ouvintes, e nesse grupo eu envio com alguns dias de antecedência o conteúdo bruto do podcast. Então você recebe o conteúdo com antecedência e sem corte, sem nenhuma edição, com todas as conversas paralelas, tudo que foi cortado aqui do episódio final que acabou vindo para o feed. Beleza? Então é isso, assina lá no PicPay, é só baixar o aplicativo do PicPay e procurar pelo Eu Tava Lá, ou dá pra assinar também no Padrim, padrim.com.br/Eu Tava Lá, ou no site eutavalá.com.br/assinantes, lá tem todas as modalidades, tem todas as recompensas explicadinhas. Então vamos ligar pro Gustavo e ver que história ele tem pra contar pra gente. Alô? Fala, Gustavo, beleza? Tranquilo? Tranquilo, cara. Pô, tu falou alô antes de mim. Esses dias um cara comentou no Twitter, como é que o Brian fala alô antes da pessoa? E aí eu parei pra pensar, cara, é verdade. De repente é uma falta de educação minha que eu faço. Nunca percebi isso não, cara. Eu também não. E aí quando o cara falou, eu pensei, pô, será que eu vou ter que consultar o manual de etiqueta das ligações telefônicas pra saber se é errado tu falar alô antes da pessoa que atendeu a ligação? Não acho não. Mas e aí, cara, como é que tá? Tudo bem? Tá tranquilo, tranquilo. A gente demorou pra conseguir, mas conseguimos arrumar um horário. Então, verdade. É verdade. Na semana que estamos gravando esse podcast, tu fez um tweet, né? Tu publicou lá no teu Twitter que tu queria participar de podcasts e tal. Eu pensei, porra, mas eu te convido o Gustavo faz 6 meses. Não, o podcast nem existia ainda. Depois que eu fiquei pensando, eu falei, coitado do Brian, eu comentei aqui lá, mas não, o seu já tava em mente, já era outros, não o seu. Isso é verdade, cara, porque, pô, eu te convidei pro podcast, eu acho que ele nem existia ainda. Foi no começo, cara. Foi, né? Acho que nem... Quer dizer, eu acho que nem tava no ar ainda. Não, assim, que não tava no ar eu tenho certeza, mas eu não sei se eu já tinha gravado algum, porque foi meio confuso no começo, quando eu lancei o podcast, porque eu queria que o primeiro fosse com o Maurício Meirelles. Sim. E aí o Maurício, ele é um cara meio que nem tu, assim, que ele não consegue espaço na agenda dele, porque ele faz muita coisa. E aí eu falei, não, vou fazer o seguinte, eu não vou ficar esperando pelo Maurício, eu vou gravar com outras pessoas. E aí, tanto que o primeiro episódio real que eu gravei foi o 2, que é o episódio com o Cosma, lá que ele conta da ninfomaníaca de Barra do Ribeiro. Sim, muito bom o episódio. Eu tô ouvindo todos, cara, tá excelente. Que foda, obrigado. E aí, tipo, eu gravei aquele com o Cosma, e aí eu não sei se eu cheguei a gravar mais algum antes de gravar o primeiro. Acho que você já tinha gravado o 3 e o 2, que tinham falado, e você gravou o 1, sei lá, foi isso mesmo, eu acho. Confuso. É muito louco. Mas aí eu lembro que eu já tava tentando gravar contigo antes, e aí agora tu tá entrando de vez no mundo dos podcasts. Agora eu fui convidado pra alguns aí, vamos ver, né? Eu vi, cara. Nossa, no Twitter lá tá bombando os convites. Inclusive, alguns deles já devem ter ido pro ar antes desse aqui, porque eu tava lá com alguma antecedência, assim, coisa que não é normal, acho, a galera fazer em podcast. Então, provavelmente depois de hoje tu já gravou outros e já tá no ar também. E aí a gente deixa os links aqui na descrição do post pra galera ir ouvir. Beleza. Mas e aí, cara, eu te apresentei da seguinte maneira. Gustavo Torniero, jornalista, e eu falei que tu já fez um programa de rádio, que isso é uma coisa que eu não sabia e tu me contou agora há pouquíssimo tempo. Exatamente, quase ninguém sabe, cara. Cara, tu apresentou um programa de rádio de humor pra 20 emissoras, que história é essa? Eu apresentei, cara, eu fiz um programa de rádio pra 20 emissoras, tinha uma abrangência de umas 900 cidades, assim. Caralho. E era bastante, cara, e a gente gravava, mandava semanalmente. E foi uma puta experiência. A gente fez durante 4 anos isso. Nossa! Eu e mais dois amigos cegos, aí que... pra quem não sabe, eu sou cego, né? Eu tenho deficiência visual. Sim. E aí eu gravei com esses meus amigos, a gente mandava esse programa e era religioso, assim. Só que aí, tipo, não tava dando grana, a gente não conseguia fazer da grana, e aí a gente... Não só por causa disso, por outros motivos também, a gente acabou terminando o projeto. Mas foi pra Joinville, Chapecó, Presidente Prudente, Presidente Venceslau,
Acre, lá no Rio Branco, cara. Caralho, Muito que louco, legal. cara. Mas é tipo umas Sim. cidades muito longe, assim, então não era região de São Paulo e tal. Sim, então, isso que era difícil de fazer publicidade e tal, o formato publicitário era muito difícil, e aí a gente Entendi. acabou não conseguindo, mas foi uma baita experiência, assim. Eu me formei em jornalismo no ano passado, 2017, Aham. e hoje eu sou redator web, eu produzo conteúdo e tal para marcas, e tô aí, cara, já publiquei algumas matérias em alguns veículos, já participei de comercial, já fiz de tudo um pouco. Que foda. Esse ano eu estive na Campus Party, lá no lançamento de um projeto também, então... Sim, eu te encontrei lá, inclusive. Exato. Então, estamos aí, né? Fazendo várias coisas. Várias paradas. Várias paradas. Esse programa que tu fazia de rádio, ele era meio que um podcast, então, porque quando tu falou, eu achei que era ao vivo. Não, ele era Ele era gravado. gravado, cara, e todo mundo achava que era ao vivo, era uma loucura, porque a gente tinha Que louco. WhatsApp e a gente falava pra galera mandar mensagem e tal, Aham. e aí a gente selecionava as mensagens, falava que não dava pra colocar tudo no ar, né, e tipo, selecionava uma semana antes. Caralho, que legal. Ele era um programa fake ao vivo. Sim, aí a gente colocava no ar e tal, e a galera ia interagindo, achava que tava no ar, mandava mensagem, porque era muito real, assim, a gente conseguiu uma estrutura Caralho, que legal. bem bacana. Pô, isso abre os olhos da galera agora pra muita coisa que todo mundo acha que é ao vivo, que às vezes nem é. Exatamente, você acha que tá ouvindo um programa ao vivo aí, toma cuidado, às vezes não é não, a gente fingia que era ao vivo. Por isso que o Faustão fica dando a hora, toda hora, assim. É verdade, 5 minutos ele pega o relógio pra falar a hora que é pra ninguém duvidar dele. é verdade, cara, faz O sentido. cara que tá ouvindo no rádio, ele não liga muito se é ao vivo, se não Ah, é. Se tu não. falar que é, então, pra ele é O cara não verdade. tá ligando ali, ele só quer curtir o final de semana. A gente fazia um programa de final de semana, então era pra galera que tava saindo e tudo mais. Então, meu, a galera só quer ouvir. Ele era semanal. Era uma vez por semana e a gente gravava, mandava todo final de semana, cara, durante 4 anos. Entendi. E todas essas emissoras, elas transmitiam no mesmo dia, mesmo horário? Não, né? Não, tinha como. isso que era complicado, porque a gente mandava o programa, cara, era uma estrutura maluca, a gente mandava por Dropbox e a galera, uma transmitia no sábado, outra no domingo, outra no sábado às 6 horas, no domingo às 8, era confuso, cara. Basicamente, vocês estavam fake ao vivo no Brasil inteiro, Exatamente. em horários diferentes. O cara que pegasse o carro e fosse fazer uma viagem, assim, ele ia pensar, nossa, esses moleques trabalham pra caramba. Verdade. O mesmo programa. Não, e era engraçado, cara, porque lá eu fazia um personagem meio. Minha voz sempre foi fina, assim, a galera sempre zoou um pouco. Uhum. E aí lá eu fazia um teen nerd, que era um cara que era meio nerd no começo, assim e tal. Aí depois meio que deixou um pouco a tecnologia, eu era meio aquele jovem estereótipo, sabe? Assim, que vai pra balada e que é às vezes meio bobinho, aí misturava o teen com o nerd, aí, puta, era legal, cara. Que legal, cara. E vocês gravavam por Skype ou era presencial? A gente gravava, a gente tinha uma estrutura presencial que a gente gravava às vezes, mas boa parte era virtual e a gente tinha uma boa estrutura pra isso, assim, a edição, cara, você achava que tava todo mundo no estúdio, assim, era uma coisa muito louca. Entendi. Tu falou que era tu e outros amigos cegos, isso tinha relevância no programa ou era só porque eram os caras que tu conhecia? Não tinha relevância nenhuma. Entendi. Não era humor para cegos, sei lá, alguma coisa assim. Não, e assim, alguns dos nossos clientes, algumas das pessoas que tinham o programa, que veiculavam o programa, às vezes nem sabiam, cara. Entendi. Porque a gente, enfim, eu falei aqui que eu sou cego e tal, às vezes é importante dar esse contexto, mas a gente não achava relevante, porque a gente estava fazendo um programa rádio, de humor e enfim, E aí era engraçado, porque uma vez a gente saiu no Geraldo Luiz, fizeram uma reportagem com a gente lá, de 30 minutos, enfim, aquela coisa toda que você sabe, e aí, aí a galera falou, nossa, vocês são cegos e tal, a galera das rádios que veiculavam o programa, a gente falou, a gente não os ouvintes, a galera que contratava, passava o programa. Exatamente, aí foi... Que louco. Muito louco. E hoje tu tem feito o quê, assim, tu te formou ano passado, tu falou que tá trabalhando com jornalismo e que tu veiculou matérias em alguns jornais. Tipo, tem algum jornal que tu trabalha fixo, alguma coisa assim? Não. Eu trabalho para uma agência de marketing digital e aí eu escrevo uns textos que são meio que otimizados para SEO, para o Google, né, para os motores de busca. Que legal. E aí eu produzo conteúdo com base nisso
atualmente eu tô pegando outros trabalhos também, tô vendo se eu pego alguns freelas. Entendi. Então eu tô meio nessa condição aí por enquanto. Que louco, cara. E aí, pô, quando eu te chamei aqui, eu falei, pô, eu quero que tu venha contar uma história e tal. E eu nem ia falar que tu é cego, mas depois tu levantou essa possibilidade, essa questão, de que eu acho que, de repente, qualquer história que tu contar, o fato de tu ser cego vai deixar essa história um pouco diferente pra quem escuta. Às vezes sim, às vezes não. Mas assim, nesse contexto eu acho interessante. A gente estava até conversando, né, nesse debate, fala ou não fala. Em algumas... É porque não é segredo, né? Não é segredo, exatamente. Mas em algumas circunstâncias eu acho que não há necessidade. Mas nesse caso, também acho que é importante contextualizar, porque você vai ver que eu vou precisar falar dessas coisas. Porque eu vou contar de uma história de bebedeira. Opa, uma bebedeira. Cara, eu já fiz, assim, o top aí que você já possa imaginar de bebedeira. Eu já fiquei alegre, eu já chorei. Se chorei, eu sorri, já dizia o rapaz. Exatamente. O importante é que eu bebi pra caralho. Isso aí. Já chorei, já sorri, já caí. Eu já fiz tanta coisa, assim. Eu gosto de beber bastante. Do jeito que eu vou falar aqui, vai parecer que eu sou um alcoólatra, assim, mas não é isso, assim. Tudo bem, assim, eu já fiz muitas coisas absurdas que a gente se arrepende, né? Uhum. Eu tava num rodeio e eu tava tava muito louco, trilouco, eu sou paulistano e falando trilouco, mas tudo bem. Mas, eu coloquei a língua no meio de um casal, pra você ter uma ideia. Bom, peraí, eu sou um cara muito otimista. Então eu vou te dizer o seguinte, eu tava no rodeio. Eu acho que no casal era o melhor lugar que tu poderia colocar a língua. Porque, sei lá, vai tenta beijar um touro, um negócio assim. Não ia ser muito legal. O cara ficou meio putaço, né? Eu acho, né? Obviamente. Mas aí os amigos foram lá, não sei o que lá. Aí tem que falar. E às vezes fala, não, ele é cego e tal, pode justificar. Às vezes nem é justificável, né? Mas pra não apanhar, a gente fala isso. E essa foi a coisa um pouco mais absurda que eu já fiz. Tá. Mas assim, eu na vida universitária, você vai em muitas festas, né? Eu ia em muitas festas. Sim. Principalmente no começo da faculdade. Uhum. E eu tinha uns amigos ali que sempre estavam comigo e tudo mais. O que acontece? A galera me guia nas festas, né? Então eu só seguro no braço ali e vou, assim. Entendi. É basicamente isso, assim. E aí eu ia curtindo a música, porque tem pessoa com deficiência visual também que não gosta de balada. É igual qualquer outra pessoa, mas assim, a pessoa com deficiência visual, ela não tem contato visual. Então, o fato da música muito alta pode atrapalhar um pouco mais. Claro, porque tu vai te basear mais pela audição e na balada ninguém escuta porra nenhuma, porque é uma música infernal. Exatamente. Entendi. Eu sou um cara que não gosto muito de balada e te digo que dependendo da balada, todo mundo é cego, porque às vezes é uma escuridão e aí os caras botam aquela luz maluca piscando e aí ninguém vê nada, ninguém escuta nada, é terrível. Eu não sou muito fã de balada, mas eu já fui em algumas. Eu falei aqui verdade quando você falou da luz piscando, mas é porque também eu enxergo vulto, cor e luz. Então tem gente que não sabe, então eu enxergo um pouquinho, uns 2%. Entendi. Mas enfim, e aí, no ano passado, aí que começa a história, o meu amigo, ele era presidente da nossa comissão de formatura. Tá. E eu enchi o saco dele, eu falei, eu quero ir numa formatura. Ele já tinha ido com outros amigos, eu falei, mano, você vai me levar em uma formatura aí, velho. Tá. Na faixa, né? Porque eu quero ir, velho. Assim. Quero ir, mas não quero pagar também, né? Exatamente. É o Murilo, grande amigo meu, desde o começo da faculdade, um brotherzaço, assim. Uhum. Ele falou, não, beleza, eu vou te levar, a gente vai. Aí, chegou em julho, tinha uma formatura da nossa faculdade que ia ter, acho que era Henrique Juliano e Zeneto Cristiano, alguma coisa assim. Olha. Enfim, era uma dupla sertaneja que eu gostava bastante. Eu não lembro, pra você ter noção, eu não lembro qual que é. Mas... Você tem noção como foi a situação. Beleza. Aí ele falou, não, vamos lá, beleza. Fomos, né, no dia. Me encontrei com ele lá. E aí, cara, eu pensei assim comigo, né? Formatura tem um puta banquete, você vai comer. Não vai dar merda nenhuma, né, velho? Se for de bebida, relaxa, sim. De boa, vai comer, beleza. Vai estar de barriga cheia. Tem esse negócio, né? Eu não sei se é verdade, acho que deve fazer algum sentido biológico, mas é que quando o cara tá de barriga cheia, demora mais pra ficar bêbado. Eu sempre penso isso. Claro. Eu não sei o motivo exatamente, mas eu sei que é verdade. Tá. Então, aí eu falei, beleza, vamos comer. Aí, eu até pra contar essa história, eu lembro de algumas coisas e tal, mas eu contei com a ajuda desse meu amigo, também que me lembrou de algumas coisas. Uhum. E assim, a gente foi comer, só que antes de comer, a gente já tomou uma caipirinha, eu tomei uma caipirinha e tal, já tomamos algumas coisas. Tá.
E aí a gente foi comer, falei, beleza, vamos comer. Aí comemos. Aí eu falei pra ele, meu, quero um bagulho. E assim, eu tenho um problema que eu sou idiota, assim. Eu bebo muito. Eu também tenho esse problema. Então, é um pouco complicado, assim, porque eu e o meu irmão, a minha família eu bebo tranquilamente, né? Eu bebo, eu não sou doido, assim e tal, mas meu irmão fala, meu, você bebe muito rápido. E eu bebo muito rápido. Entendi. Então eu sou muito infantil, assim, eu sou muito juvenil nesse sentido. Ansioso eu sou pra caramba. Tá. E aí, eu falei, aí meu amigo falou que assim, a primeira caipirinha eu já meio que virei, assim. Nossa! Aí, exatamente. Aí eu falei, eu quero uma coisa mais forte. Ele falou, beleza, então vamos lá, vamos. Só que a gente não foi uma coisa, tipo, foi vodka com energético. Só que eu falei, pede pra ele caprichar aí. Aí o cara, caprichou, colocou, e era, nossa, caprichou, colocou vodka pra caramba. E eu bebendo rápido, beleza. Fomos bebendo, rolou a festa. E uma coisa que acontece muito, que as pessoas talvez se assustem agora, é que eu me perco nas festas dos meus amigos. Tá, e não, tem sentido, porque todo mundo se perde em balada. E exatamente. tu, no caso, sendo guiado pelo teu amigo, se tu perde o teu amigo, tu perde o teu sentido de andar pela balada. Exatamente, cara. E aí, assim, na balada mesmo, eu nunca me perdi. Tá. Mas em festa da faculdade, eu sempre me perdia dos meus amigos. e aí, cara, é assim, você fica lá parado, como eu enxergo um pouquinho de vulto, você dá uns passinhos pra lá, outros passinhos pra cá. Aí você sempre, como eu conhecia bastante gente na faculdade, eu sempre acabava encontrando alguém. Claro, no caso a pessoa te encontrava, né? Essa visibilidade que tu tem. Não, porque assim, essa visão que tu tem de vulto de imagem não é suficiente pra reconhecer uma pessoa, né? Não. Mas eu falo isso porque eu tenho 3,5 graus, 4 de miopia e eu não reconheço ninguém. Se tu reconhecesse pela estatura da pessoa, já ia ficar caralho, que inveja. Exatamente, cara. E aí, então acontece isso, de eu me perder, eu fico lá até alguém me encontrar. E nessa formatura, eu acabei me perdendo umas 4 horas da manhã do meu amigo, mais ou menos assim. Tá. E aí me encontrei com outro cara que fazia centro acadêmico comigo, fez centro acadêmico também. E aí eu fiquei lá com ele e tal, curtindo a festa, enfim, já tava maluco, né? Já tava muito louco. E aí, depois dessa festa, tinha um after, que sempre acontece esses afters nas formaturas, que é uma festa depois, que geralmente é no local, e você tem que ter pulseira, que é o formando tem uma pulseira e tem mais 2. A dele e mais 2. Tá, é muito coisa de universitário, né? Tem uma festa pra comemorar a festa. Exatamente, é muito coisa de universitário que não tem limites. Mas formatura, né, cara? O cara quer. Claro. O cara vai se matar ali, enfim. E aí eu acabei encontrando com esse meu amigo Murilo de novo, e ele conseguiu uma pulseira pra mim. Só que, nessa hora, eu já tava muito mal, assim, tava muito mal. E aí, o que aconteceu? A gente foi pro after e tal. E acontece que eu tava tão louco, e isso nunca tinha acontecido, cara. Tipo, eu sempre fico, sei lá, de cabeça baixa, quando eu tô meio bêbado e tal. E aí eu acabei caindo em 2 minas. Nossa. Porque, tipo, eu não tava conseguindo parar em pé. Então meu amigo falou, mano, imagina, você tem que guiar um cego e ainda o cara não para em pé. Vai fazer o quê? Fudeu, né? Caí em cima de 2 minas, beleza. Aí, pedi desculpa e tal, beleza. Aí depois quase arranjei briga com o cara. Putz. Enfim, quase arranjei briga com o cara que, enfim, aí é aquela toda história lá de, é cego, não sei o que lá. Mas qual que é a história de ser cego e não brigar na balada? Tipo, o cara ia te bater, ele não sabia? Não, porque você esbarra no cara, você faz alguma coisa e fala, não, o cara é cego, desculpa e tal. Ah, entendi, aí o cara aceita. Exatamente. Tá. Mas assim, na maioria das vezes, falando sério mesmo, na maioria das vezes é porque realmente acontece, assim, eu acabo esbarrando nas pessoas, sem querer. Entendi. Fiz amizade com os caras que estavam tomando uísque. Olha, boas amizades pra fazer. Exatamente. E a festa era open bar, né, e tal. E eu, inteligente que sou, né, uma pessoa gabaritada em festas universitárias, o que eu vou fazer? Vou tomar minha bebida ou vou tomar a bebida dos outros? Vou tomar a bebida dos outros, né? Porra. Exatamente. Porra, né? Não sabe se tem droga, não sabe o que tem lá dentro. Até hoje não sei, mas beleza. E cara, peguei o uísque dos caras, comecei a beber dos caras, velho. Comecei a beber, já tava maluco, já tava muito louco, assim. E aí, mano, meu amigo falou, velho, não dá, eu vou te colocar no... Aí ele achou um banquinho, sabe aqueles banquinhos que não tem encosto? É o banquinho só, assim, de você sentar. Banquinho exorcizado. Tiraram o encosto.
Mas aquele banquinho que você só senta assim, é só pra você Entendi, sentar. aqueles E, enfim, banquinhos de bar. de Tá. bar, sei lá, sabe? Eu sentei no banquinho, né? E eu caí pra Nossa, trás, assim. Meu amigo me caralho. segurou. Teu amigo é bom, bom goleiro, bons reflexos. Já foi no reflexo ali. Cara, eu sei que, meu, foi muito louco. Ele me levou. Aí ele falou: não, vou te levar pra ambulância, né? Chamou os bombeiros e tal, os caras me levaram pra ambulância. Uhum. Aí eu fui sentar lá de novo, aí a mulher. Só que não me deram o glicose na veia, né? Me deram glicose via oral, não sei porquê até hoje, mas. Ué? Deram uma seringa, espirraram uma seringa na minha boca. Caralho, tava na seringa. Quando tu falou que deram via oral, eu pensei, de repente, sei lá, não tinha seringa, botaram num copo. Mas, porra, tinha seringa, só não tinha agulha, então. Não tem motivo, cara. Eu sei que, mano, na hora que eu fiz isso, meu amigo falou que eu cuspi tudo. Puta. Ai, e antes, quando eu tava no banco, eu esqueci, mas eu acabei gorfando e tal. Aí que meu amigo decidiu, falou, não, vou te levar pra ambulância. Mas tu vomitou em alguém, provavelmente. Não, eu acho que não. Pelo menos eu não vi, pelo menos. Não te contaram. Aí, a gente foi pra ambulância. E assim, cara, eu sempre vou pras festas com os meus amigos e nunca faço, tipo, eu fico de boa, sabe? Eu vou pra casa e tal. Mas esse dia meu amigo ficou assustado comigo, enfim. Aí eu tomei glicose lá, cuspi tudo, aí deram de novo. Aí, enfim. Aí, isso era o quê? Sei lá, 8 horas da manhã. Caralho, tu virou a noite bebendo. Exato, cara. Eu esqueci de falar, mas o after começou às 6h30. Meu Deus. Passou 10 minutos. Eu falei, meu amigo, mano, tô zerado, vamos voltar pra festa. Coisa que bêbado fala, Tô né? bem. Zerado, vamos lá. Aí meu amigo já tava meio, né, falou, nem fudendo, velho, você não vai voltar pra festa nem fudendo. Aí, mano, a gente foi no banheiro e minha mãe me ligando, assim, tipo, eu não tava em casa, sabe? Todo mundo acordando em casa e eu não tava em casa ainda, tipo, a galera ficou desesperada, aí ligou pra mim, aí meu amigo atendeu, não atendi, e meu amigo atendeu, não, tamo aqui e tal. Já vamos, beleza, isso aí. Tô aqui curtindo a festa na ambulância, festa temática hospital. Então, cara, eu fiquei tão mal. E aí meu amigo a gente pediu um Uber. E aí eu já fui empurrando meu amigo, né? Porque ela chegou, eu falei, valeu. Ele falou, não, valeu nada, velho, eu vou com você. Meu amigo, ele mora na Zona Leste, aqui em São Paulo, e eu moro na Zona Oeste. Nossa, é longe. É o extremo oposto, Sim. Exatamente. E ele falou, não, vou te levar, porque, mano, você tá mal. Primeiro Uber que a gente pediu, o cara não quis me levar porque ele achou que eu ia gorfar no carro dele. Tá. Porque eu tava muito mal. Ele chegou lá e falou, não, vou cancelar, mano. Você não está em condições de andar no meu carro. Não está em condições de andar no meu carro. Beleza. Pedimos o segundo Uber e o cara veio. Tá, legal, vamos lá, meu amigo foi comigo. Começou a me dar, eu não consegui, tipo, tava muito vontade de ir no banheiro. Enfim, o cara parou no meio da rua e eu fui fazer xixi, tipo, sei lá, na porta de um motel, sei lá. Meu amigo falou que achava que era um motel, velho. Mano, não me orgulho disso, não façam isso, cara. Isso é, sei lá. Ainda mais de manhã, né? Porque, tipo, se tu fizer de madrugada já é ruim, mas pelo menos ninguém vai ver, porque Exato. é madrugada, não tem tanta gente na rua. Agora de manhã cedo é triste. Tentado ao pudor, crime, totalmente errado. Então, não me sinto feliz de ter feito isso, mas aquela situação acabou rolando. E essas festas, essas baladas de formatura e coisa de universitário em geral, desperta esse lado muito louco das pessoas. Eu lembro uma vez que eu fui numa, aqui em São Paulo, cara, era da USP, era uma festa da USP, e eu encontrei um amigo lá, e aí, tipo, de manhã também, já tinha amanhecido, devia ser umas 8 da manhã, a gente tava saindo da balada e eu conversando com ele, cara, o Igor Seco tava junto. O Igor, que hoje faz Não Ovo comigo, na época nem existia Não Ovo. E a gente tava caminhando, cara, na calçada, assim, caminhando, indo em direção a um lugar onde a gente pudesse pegar um ônibus ou um táxi, alguma coisa assim. Nem tinha Uber na época. E aí eu lembro que eu tava conversando com o Igor e com esse meu amigo e tal. De repente eu comecei a perceber que atrás do meu amigo ia ficando um rastro, assim. Ai, meu Deus do céu. E, cara, ele tava caminhando e mijando. Não, aí é foda, velho. Ele não parou pra mijar, ele botou o pinto pelo lado da perna da bermuda e ele tava caminhando e mijando. Não, tá brincando. Eu juro, cara, juro. Essa história eu lembrei agora. O Igor depois pode comprovar ela pra quem quiser procurar ele no Twitter e perguntar. Porque foi muito louco. Eu lembro que a gente começou a rir e eu tava muito chocado ao mesmo tempo. E aí eu não sabia se eu ria ou se eu batia nele, porque ele tava fazendo uma coisa muito errada. E aí eu fiquei muito constrangido e vim embora pra casa.
Exato. Então, mano, é foda, assim. E aí, beleza. Aí eu fui pra casa, só que eu cheguei, a gente tava chegando, era tipo 10 horas da manhã, assim. Sim. E aí meu amigo falou, aí novamente, eu falei, obrigado, falou tchau. Ele falou, não, vou subir com você. Eu falei, caralho. Vou dormir contigo. Pra garantir que tu não faça coisas erradas no teu sonho. Ele quase falou isso, meu. Ele falou, meu, vou te deixar lá em cima, velho. Eu falei, não, beleza. Daí a gente foi, eu lembro que eu fui, assim, por trás, assim, era uma época que a galera deixava a porta da frente fechada, porque tem a porta de serviço e a porta da frente, né, normalmente, assim. Tu mora em condomínio? Condomínio. E aí, cara, eu sei que a gente foi e, meu, eu abri a porta, assim, só que tava todo mundo lá, assim, eu achei que era, sei lá, 6 horas da manhã, eu nem lembrava que minha mãe tinha ligado. Sim. E aí, tipo, eu cheguei e a galera falou, nossa, 10 horas da manhã, não sei o que lá, onde você tava? E meu amigo, assim, meu, e eu lembro que depois a galera ficou falando que eu tava todo certinho, assim, todo de terno, todo que eu tinha ido na formatura. Uhum. E aí meu amigo, sei lá, me ajudou, né, pra eu não ficar, sei lá, todo fudido lá. Ele deu uma arrumada, deu uma ajeitada. Deu uma arrumada, deu uma ajeitada. Arrumou o cabelo, assim, pra não parecer que tava vomitando. Exatamente. Meu, eu cheguei em casa, velho. Não, a gente... meu cunhado me zoando, minha irmã, minha mãe. Até minha mãe me zoando, falando, nossa... E eu falando, não, que 10 horas da manhã, é 6 horas da manhã, vocês estão loucos. Você acha que eu ia chegar essa hora em casa? Não sei o que lá. Meu... Sei que foi um dia muito louco e minha mãe, ela tava tomando um café no sofá e eu sei que na ânsia, assim, de brincar, de falar, de mexer os braços, eu acabei batendo no copo dela e caiu tudo, caiu nela. Meu, nossa, causei. Não havia limites pro caos. Não havia limite pro caos, assim, eu derrubei tudo. Cara, não, e eu fiquei tão... Sabe, a ressaca moral é a pior coisa que existe no mundo. Assim, imagino. Que você fica... Naquela época, depois eu acabei lembrando, mas eu não lembrava que eu tinha ido pra ambulância, assim. Entendi. Minha irmã me perguntou, eu não sei como que ela... Mas ela perguntou, você foi pra ambulância? Eu falei, não, que ambulância, imagina, lógico que não, né? Eu, ambulância, jamais. Você acha? Nunca na vida. Aí, meu, eu lembro que no dia seguinte, tava muito mal, eu mandei mensagem pro meu amigo, e ele ouviu e não respondeu. Eu falei, caralho, velho, será que causei tanto assim? Será que... Aí depois, no dia seguinte, aí ele foi me falar, ele falou, mano, você não só foi na ambulância, como você ficou um mau tempo lá. Mas não sei porque ele não tinha respondido, assim, não ficou puto nem nada. Entendi, foi por Mas foi muito louco, cara, foi muito louco, porque, enfim, me perdi dos meus amigos, caí em cima da galera, vivi vida de outras pessoas. e foi uma situação bem engraçado. Cara, eu já fui em festa, assim, eu meio que perdi os limites, às vezes, assim, um pouquinho nos festas da faculdade. Eu já cheguei a cair da cama, assim, eu já cheguei quando eu entrei na faculdade, eu fui numa cervejada, e aí quando eu voltei, tipo, tava tão mal que meu irmão resolveu me dar banho. Nossa. Olha só você, exatamente, olha só você. E aí quando eu fui deitar na cama, beleza, deitei. Cara, eu não sei o que eu fiz, mas eu caí da cama, cara. Eu caí da cama, virei e caí da cama. Aí, meu, causei, assim, nossa. Mas, assim, essas coisas servem como lição, né? Eu sei que depois dessa festa aí eu fiquei uns 3 meses sem beber. Olha aí. Só que aí aconteceu o quê? O rodeio que eu acabei de mencionar. Eu perdi um pouco a linha de novo. Assim. Perdeu um pouco a língua? Perdi um pouco a língua. Então, cara... Crianças, não façam isso, porque, enfim, é vergonhoso. Crianças não bebam, essa é a mensagem. Não bebam. A mensagem desse podcast, não bebam. Cara, eu fiquei, agora nesse início de ano aqui, de 2018, eu praticamente estou sem beber, porque eu também tive uma gastrite. Ah, entendi. Por questões de saúde. Não foi por questões... Éticas. Morais, éticas. Mas, tirando essa oportunidade, eu sempre bebo de boa, assim, e tal. Mas às vezes acaba passando dos limites. Acontece com todo mundo. Meio foda. Essa é a minha história de bêbado cego. História de cego na balada. De cego na balada. Tem aquele ditado, né, que é mais perdido que cego em tiroteio. Mais perdido que cego em balada. Esse é uma atualização do ditado.
Cara, é verdade, eu nunca tinha visto isso. É que nem eu segue o Braille, né? Eu não falo segue o baile, segue o Braille. Segue o Braille, nossa. Segue o Braille. Que piada. Que piada bosta, mas é o que eu infame. uso. Porque eu não gosto de falar segue o baile, Muito eu bom. falo segue o Braille. Como que é o negócio do Braille, cara? Eu tenho várias dúvidas sobre cego, eu garanto que muitas pessoas têm também. E a gente até comentou aqui num episódio, foi o episódio com o Alexandre Níquel, que por acaso eu comentei no episódio passado também, sobre o episódio dele, enfim. Mas eu lembro que quando o Alexandre contou a história da entrevista de emprego dele, a gente comentou sobre como é difícil pra gente lidar com pessoas que têm qualquer coisa diferente, assim. Sim. Tipo, no caso dele era a mulher que não tinha o braço e tal, as pernas. Sim, eu ouvi o episódio. E tu deve lidar com muita gente desajeitada, assim, que não sabe como lidar contigo por tu ser cego. Cara, sei lá. eu lido, né? As pessoas puxam o braço, puxam a bengala, que eu uso bengala pra andar. Puxa, em que sentido? Não, puxa a bengala. Você tá andando, a pessoa puxa a bengala, velho. Puxa o seu braço. Caralho, a pessoa quer matar? Quer matar o cego, não sei, cara. Acontece Por quê? muitas coisas que as pessoas... Daqui a tua bengala. Vou não, levar embora. não, é foda, assim. As pessoas não sabem mesmo lidar, é complicado. Mas, assim, eu sempre tenho paciência pra falar, pra informar, pra falar a melhor forma e tudo mais. E eu acho que tá evoluindo, assim, tá melhorando. Mas é uma coisa que acontece direto, né, cara? Assim, então, dessa situação de te puxar, uma coisa que é muito complicado também quando você está num restaurante ou em qualquer outro lugar, a pessoa, ou, sei lá, o garçom fala com quem tá com você e não com você. Ah, como se tu fosse surdo, por exemplo. Ou como se você, sei lá, não pudesse responder, não sei, sabe? Então, tipo, Caralho, que droga. algumas coisas são engraçadas, algumas coisas são bem complicadas, assim. Entendi. Mas eu acho que tá mudando, assim, tô lutando pra isso também, né? Eu atuo bastante nessas questões de acessibilidade e inclusão, né? Acontece bastante. Que legal. E o negócio do Braille, a gente vê muito, assim, tipo, em elevador e instrução, tipo, de museu, coisas que, enfim, placas que tem, além da instrução escrita, tem a instrução escrita em Braille, né? E também tem as placas que são em tinta e não sei se você viu, esses dias postaram no Twitter uma placa que tava falando, cegos, pessoas com deficiência visual para aquele lado, assim. E era uma placa em tinta. E, enfim, achei bem curioso. Assim. Interessante. Vai pra alguém dar informação, alguém dar o recado. Que merda. O que eu tenho dúvida do elevador é, tipo, o elevador tem os números em Braille. Inclusive, esses dias eu tava observando os pontos ali pra aprender os números em Braille, mais ou menos pela ordem, né, dos... Como é que chama? Os pontinhos, sei lá? Os pontos, né? Os pontos são pontos mesmo. E aí, assim, beleza que o botão tem o Braille, mas como é que tu achou o botão? Tu tem que ficar tateando o elevador inteiro ou geralmente alguém instrui? Como que eu acho o botão? Porque assim, se tu achou o botão, tu sabe o número que tá naquele botão, mas como é que tu acha o botão? Porque tem elevador que o botão é na esquerda, tem elevador que o botão é na direita, tem que ser no tato, né? Tem que ser no tato, você vai passando a mão, aí você vê onde tá o Braille mais próximo, né? Entendi. O número mais próximo. Cara, que louco. E aí você... mas é tranquilo, É questão cara, de adaptação, né? Eu sou um cara totalmente inexperiente, eu devo ser uma dessas pessoas que não sabe como cumprimentar e tal. Eu até fiquei bem surpreso quando eu te conheci, porque eu lembro que eu cheguei assim, eu acho que tu já tava no lugar, sei lá, e aí tu falou assim, nossa, como tu é alto. Eu falei, caramba, como é que ele sabe que eu sou alto? Será que a minha voz tá vindo de cima, sei lá? Pela voz, cara, por vários atributos você consegue perceber isso, pela voz, por vários aspectos. Mas o que eu tento passar para as pessoas é que, assim, embora tenha essa estranheza e tal, as pessoas até acham, às vezes, você é um herói, né? Ou você é herói ou você é coitado, né? Mas, na verdade, a gente é normal, igual qualquer outra pessoa. Sim. Então, tipo, tem dificuldades, tem desafios, mas, cego, sei lá, se relaciona... Claro. Trabalha, faz sexo, porque tem gente que também acha que pessoa com deficiência não faz sexo, então, tipo... Que é assexuado. É assexuado, exatamente. Então é foda, cara. Mas a gente vai tentando passar a informação aos poucos aí, e é isso, né? Show de bola, cara. Porra, obrigado por ter aceitado o convite aqui. A tua história é muito boa, e eu não sei se vai soar ofensivo, mas eu adoraria que o título desse episódio fosse Mais Perdido que Cego Embalado. Pode ser, um ótimo título. E se a galera quiser também fazer outras perguntas e não só sobre deficiência, sobre qualquer outra coisa, também eu gosto de conversar. Eu tô lá no Twitter, no Instagram, os dois é Tornieiro. Boa. Eu descrevo todas as minhas fotos que eu posto no Instagram também, então se tiver algum cego ouvindo... Cara, enfim. legal tu falar isso, porque eu tô fazendo isso agora, não sei se tu já percebeu,
mas de uns tempos pra cá, tipo, sei lá, umas 2 semanas, não faz tanto tempo assim, eu habilitei lá, foi até tu que me ensinou a habilitar no Twitter, aplicativo do Twitter. Verdade, eu já vi. A opção lá pra tu botar a descrição na imagem. Cara, é muito fácil. É fácil, tipo, cara. A galera acha eu acho que isso era pra ser nativo, na real. Porque depois que tu habilita, até pra quem tá ouvindo não sabe disso, no Twitter tem uma função lá nas configurações do aplicativo, no celular, né? Que tu habilita pra tu fazer a descrição da imagem que tu tá subindo naquele tweet. E aí, quando tu habilita isso no celular, ele habilita no Twitter do computador também. Ah, é? Isso eu não sabia. Habilita no computador também. E aí, tipo, agora, sempre que eu boto uma imagem no tweet, embaixo da imagem aparece uma tarja preta, assim, que é pra eu escrever a descrição. Então nem tem como eu esquecer mais, porque aquela tarja fica ali até eu preencher. Caramba, que interessante, cara. Essa é a questão do visual, eu não sabia. Eu tenho habilitado aqui, realmente, você vai em configurações, acessibilidade, isso. E ali tem descrição de imagem, uma coisa assim. Sim. Você ativa, e quando você ativa isso, o pessoal pode ficar meio confuso quando coloca o tweet, mas ele coloca no código da imagem que é postada, então... isso é meio confuso mesmo. Porque você posta e acha que não foi, sei lá. Porque não dá pra ver, não dá pra editar, tudo bem que não dê, porque não tem como editar tweet em geral. Sim. Mas eu faço o texto do tweet, eu subo a foto, eu descrevo a foto, e quando eu publico o tweet, a descrição desaparece, fica só o tweet normal. Sim, Mas pra ti aparece, né? Quando o teu leitor de tela tá passando ali, ele lê. Aparece e a galera pode habilitar aí, e eu acho que, mas assim, o Twitter não faz a descrição pra você, porque teve uma vez que o cara falou, não, mas eu habilitei aqui, e agora? Eu falei, não, agora você tem que escrever, cara, a descrição. Então, às vezes a galera não sabe e tal, mas ativa aí, e no Instagram eu faço de forma manual mesmo. Antes eu não escrevia, mas como eu encampei também essa questão de descrição, e aí eu sempre tento fazer, eu tô lá no Instagram também, Tornieiro, e no Twitter, Tornieiro, e a gente pode deixar aí nos links do post, tem um perfil, que você segue o perfil, e se você não coloca a descrição, ele te manda tweet, um aviso, uma mention, ele fala, você postou essa foto aí e não colocou descrição, só pra, sei lá, a pessoa ficar pra na sabendo, próxima tu lembrar. Eu fiz isso, eu segui esse perfil e ele ficava sempre lembrando, vacilão, tá esquecendo de botar a descrição e tal. E aí eu tenho que lembrar e tal. E aí, quando eu ativei a função, porque até então eu queria lembrar, mas não sabia como é que fazia. Aí quando eu ativei a função, aí meio que eu não esqueci mais, assim. E é muito legal, cara. Eu tô fazendo, eu faço até umas piadinhas exclusivas na descrição, assim. Eu tô me divertindo fazendo Caramba, cara, eu não vi tantas suas, eu vi só algumas, depois eu vou dar uma olhada. Depois olha meus últimos tweets com imagem, lá que tem descrições divertidas. Boa. Beleza? Valeu. Então tá, cara, valeu. E aí eu vou dizer pra galera te procurar nas redes sociais. Na descrição desse post aqui tem os outros podcasts que tu eventualmente já tenha participado e tenham ido ao ar antes desse aqui. Isso. E é isso, né? Tu pensa em fazer um podcast teu também? Tu já fez um programa há 4 anos aí que passava no Acre? Eu acho que fazer um podcast agora não vai ser tão difícil. E, porra, tu tem conteúdo pra caralho pra falar. Né? Cara, eu não sei, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre fico pensando em projetos, então todo mundo já fala, não, faz no canal do YouTube. Eu falo, não, deixa, vou ver, vou pensar e tal. Entendi. YouTube é bem mais foda porque é vídeo, né? E eu precisaria de um editor. Apesar de que tu fez um vídeo um dia, eu acho que eu vi no teu Twitter, que era um vídeo teu mostrando como é que funcionava o leitor de tela. Eu achei muito foda, cara. Eu fiz isso também, mas eu não gostaria de falar sobre só deficiência. Eu gosto de jornalismo, eu gosto de tecnologia, eu gosto de outras coisas. Claro, então eu teria que pensar numa forma, numa linha editorial ali, mais ou menos, né, que seguir. Então vamos ver, né? Quem sabe eu crio um podcast aí também mais pra frente. Seria ótimo, cara. Isso, valeu pelo convite aí, Brian. Tamo junto. Valeu, cara, eu que agradeço aí. Obrigado, boa noite pra ti. Boa noite, abraço. Falou, tchau. E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Na semana que vem tem mais, na segunda-feira. E assina o feed do podcast. Assim, toda semana, quando tiver episódio novo, seu celular vai baixar automaticamente, sem você ter que se preocupar de estar lá vendo se tem episódio novo. Beleza? Então é isso. Até semana que vem. E eu fui!